Da luz, né? A luz vaza aqui, tá bom aqui? Já começou? Já começou, cara? Como é que pode? Então é o seguinte, que eu tô com vergonha de falar, mostra eles aqui rapidinho. Mostra eles. Aqui é Tauá, gente. Tauá, Amazônia. Olha aí, Amazônia, tá certo? E Brasil, América Latina, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea e no universo, não é isso, gente? Então, em qualquer lugar de outro planeta, pode também assistir nosso programa. Então, gente, nós estamos dando início a um momento muito importante aqui no Inácio Moura, que se chama um programa ao vivo e ao vivo, transmitido aqui diretamente de Santo Antônio do Tauá. Tem como tema, gente, um tema polêmico, certo? Hoje eu estava conversando, viu? Já entrando aqui na questão com o professor Carlos. Sou Carlos aqui, professor de biologia, e ele que é o, digamos assim, o mentor assim, da questão da transmissão da biologia aqui na sala de aula, para discutir sobre células tronco. Hoje em dia, olha o som, deixa o som tocar aí. Isso faz parte da Santo Antônio do Tauá, né, gente? Então, olha só, está parando um pouquinho, mostra as imagens dele, olha o olhar de interesse. Muito bem. Olha, não esqueça de entrar na página do Facebook chamada Filosofia Churrasquinho de Gato, está sendo transmitido. Tá ok? E subcomandante, o tema é células tronco. O que significa isso? Faz mal com farinha? Pode misturar com açúcar, com açaí? O que realmente é isso? Porque hoje vivemos um momento extremamente moralista. Deus me livre, apareceu um artista nu, credo, isso vai acabar com a família, todo mundo faz o maior discurso, maior debate, todo mundo no Face, orações e tudo. E nós temos hoje a ciência com possibilidade de revolucionar os valores humanos que nós temos na sociedade. Então, essa relação também, a diferença entre ciência e religião é importante, e principalmente vocês que vão ser submetidos, quando mesmo o Enem? Domingo que vem? Sim, nesse domingo, dia 5, e no outro domingo vocês vão estar submetidos a uma prova do Enem, que com certeza é um tema muito discutido e pode cair algumas questões. Então, gente, deixa aqui com o Carlos, eu vou fazendo intervenções, perguntando também, vou ficar lá atrás com o seu aluno lá de trás e conversando aqui sobre essa questão das células tronco e o que significa também a bioética, pensando nisso. Tá certo, gente? E eu vou ficar para trás só vendo as meninas bonitas aqui também. Salve, galera, sou Carlos de Biologia e a gente vai trabalhar aqui um tema que é muito abordado no Enem, que é a parte da biotecnologia. Dentro da biotecnologia, existem várias áreas de atuação. A gente vai dar enfoque especialmente aqui às células-tronco. Células-tronco, como o próprio nome está dizendo, parece alguma coisa complexa, na verdade tem esse nome porque simboliza como se fosse um tronco de árvore, que surge de uma única semente e gera os ramos, os galhos e tudo. As células-tronco, geralmente, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Nós temos as células-tronco embrionárias, nós temos as células-tronco adultas e nós temos um terceiro grupo, que são as células-tronco induzidas, que foram produzidas em laboratório, a partir dos Estados Unidos, especificamente pelo ano de 2007. A gente vai trabalhar primeiro aqui, na classificação, com as embrionárias. Tá? O próprio nome está dizendo, são células que vêm do embrião. Se lembre que para o embrião surgir, ele precisa do processo da fecundação, que é quando eu tenho um espermatozoide entrando no óvulo. A partir daqui, nós vamos ter o embrião. Nessa fase embrionária, que ocorre entre o terceiro e o quinto dia após a fecundação, nós vamos ter aqui dentro da célula uma massa de estrutura que fica mais ou menos bem aqui, ó, chamado de blastócitos, tá? Os blastócitos são células que estão no embrião, que vai numa fase do terceiro ao quinto dia após o processo da fecundação.
Esse blastócito é o momento ideal para daqui com uma microagulha muito extremamente fina, os cientistas retiram essas células tronco e tem material para trabalhar durante vários anos. As células tronco trazem um benefício para a sociedade porque ela é capaz de se diferenciar em qualquer tipo de tecido. As células tronco embrionárias, elas são capazes de gerar os 216 tipos de células diferentes que tem o corpo humano. Quando eu utilizo essas células, eu posso fazer cópia de aproximadamente 216 células do corpo humano, porque nessa fase de blastócito as células não estão diferenciadas. A partir do 6º dia para frente, as células começam a se especializar. Eu vou ter a célula que forma o coração, vou ter a célula que forma o fígado, o rim, o cérebro e tudo mais. Entendeu, Carlos? Só um momentinho interessante isso aí. Quer dizer, até as células dos olhos. Tudo. Quer dizer que é uma possibilidade de curar até a cegueira. Exatamente. Então, o que acontece? Eu posso pegar esse grupo de células dos blastócitos e ter células tronco para multiplicar tecidos. Tá? Existem também as células tronco adultas. As células tronco adultas não têm um potencial tão grande quanto as embrionárias, porque elas não são capazes de gerar qualquer tipo de tecido, somente alguns. As células tronco adultas eu posso tirar do sangue do cordão umbilical, posso tirar da medula óssea, posso tirar do fígado e tal. Todos os órgãos do corpo têm uma reserva de célula tronco adulta que é para fazer a multiplicação em caso de morte daquela célula, daquele tecido, daquele órgão. Tá certo? Aí você pode estar perguntando, professor, se eu tenho as embrionárias adultas, por que não... Qual é o grande X da questão hoje em dia? O grande X da questão é a bioética. Ética trata do que é moral, o que pode e o que não pode. Bioética é porque trata da moralidade, nas técnicas da biotecnologia, do que é permitido e do que não é permitido. Aqui no Brasil, a partir de 2005, foi feita a lei da biossegurança, que não permite a utilização de material genético, por exemplo, para a clonagem humana. Entretanto, a lei permite, foi criada em 2005, ela permite que eu possa utilizar as células tronco embrionário se satisfazer alguns pré-requisitos. Como, por exemplo, tem que ser obtido a partir de laboratório, o embrião, ele tem que ser um embrião que não vai ser colocado no útero para gerar uma criança e tem que ter o consentimento do doador, da pessoa que doou o espermatozoide e da pessoa que doou o óvulo, para que eu possa obter aquele embrião. Atendido essas exigências, você pode utilizar. A questão é algumas religiões, como principalmente a católica, que não permite, por achar assim, que o embrião, após a fase da concepção, passa a ser um ser vivo. Só lembrando vocês que a partir da 6ª semana de gravidez é que vai ter a formação do sistema nervoso e do sistema cardiorrespiratório. É a partir do 6º mês. Tá? Então a igreja é contra a utilização da técnica do embrião. Carlos, isso é bem interessante assim, porque um tema muito polêmico hoje é a questão do aborto, né? Certo? Será que isso é um aborto? Será que não é um aborto? Lembre-se, a questão ética. A questão ética é da filosofia, já que a gente entrando aqui na questão do caso, a questão ética é a questão do limite. Certo? O que é? Vocês não aprendem da casa de vocês. Minha filha, isso pode fazer. Isso aqui não pode fazer. Ou seja, a mãe está ensinando o que para vocês? Está ensinando ética, moral. Chega na escola, o que acontece? Isso aqui pode fazer. Isso aqui não pode fazer. Tem muitas coisas que vocês querem fazer. Não querem fazer? Mas não pode. Às vezes faz escondido, mas não pode. Então a questão ética pode até acontecer na ciência, né? Não pode fazer, mas faz o quê? Escondido. Então, isso que nós chamamos aqui de problema ético, que está na biologia do Carlos como bioética. Então pode cair no Enem uma situação que, repare, aqui está a filosofia com a ética, ou seja, é muito bom
Poxa, muito legal você ter um pai tetraplégico, ele passa a andar, tem um pai cego, passa a ver, tem um problema de cérebro, né? Vamos dizer assim, neurológico. Quais são as doenças neurológicas? Parkinson, né? Tem o Parkinson, Alzheimer, não é isso? Todas essas doenças, elas podem ser curadas. Você imagina a situação de uma família que tem um pai com Parkinson, com Alzheimer, ela pode ser curada. Entretanto, todo bem tem o seu mal. Eis o problema ético. Aí vem a decisão, é certo ou é errado? Então, filosofia e biologia. Tá. Entendendo também que desse conjunto aqui de blastócitos de 100 células, você pode trabalhar a produção de tecidos que foram lesionados. Por exemplo, eu vou entrar agora para vocês, você pode estar pensando assim, professor, isso vai me beneficiar em quê? Vai chegar algum dia para mim essa tecnologia? Pode chegar. O que acontece? O grande problema é o seguinte, existem algumas estruturas celulares do corpo humano que às vezes sofrem lesões. Por exemplo, quando você tem um infarto, o tecido muscular cardíaco ele para de receber oxigênio e entra no colapso. As células-tronco, nesse caso, poderiam ser usadas na recuperação desse tecido muscular. O mal de Parkinson, a diabetes, aqui no Brasil, existem instituições na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro que estão trabalhando a questão das células-tronco. Na Bahia, a Fundação Oswaldo Cruz, ela está usando, por exemplo, para curar a cardiopatia provocada pela doença de Chagas, que é causada por um barbeiro, onde esse inseto injeta na corrente sanguínea do coração e ele vai provocar a doença de Chagas. O que acontece? O tecido do coração é lesionado. Então você chega com as células-tronco, faz a renovação, digamos assim, daquele tecido morto. No Rio de Janeiro e em São Paulo, existem também instituições que estão trabalhando a utilização das células-tronco na questão do infarto, do Alzheimer, da diabetes e da distrofia muscular. O grande problema que está, digamos assim, dificultando a busca por soluções para as doenças é a questão da ética. Nem tudo é permitido dentro da ciência. Interessante falar o seguinte, países de primeiro mundo estão a todo vapor nessa tecnologia aqui. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, eles estão trabalhando. Aí o que acontece nesse caso? Como nós vivemos um país em desenvolvimento, esses países dão prioridade para descobrir cura. E a partir do momento que eles utilizarem o patenteamento dessa descoberta, sabe o que vai acontecer? O Brasil, como é um país em desenvolvimento, vai ficar na dependência das grandes potências, porque eles vão dominar a técnica, vão vender a técnica para o Brasil. Seria viável para o Brasil, tem pesquisadores, tem estrutura, tem pessoas comprometidas e capazes de achar a solução dentro do Brasil, ser uma solução mais barata, do que deixar os outros avançar em pesquisa e depois ter que comprar. Aí o que vai acontecer? O pessoal que está na cadeira de roda, tetraplégico, com algum acidente, enfim, alguma coisa. Os Estados Unidos descobriu que a célula-tronco, através do tratamento ou medicação tal, pode regenerar esse tecido. Como nós vivemos num país em desenvolvimento, o custo disso é alto. Vai ter dificuldade para o governo comprar medicação para tratar os brasileiros. Então, passa por aí também. Tá? Então, dentro da questão das células-tronco, o benefício é recuperação de tecido lesionado. Já tem, efetivamente, a gente só pode falar em tratamento com câncer, a leucemia, utilizando células-tronco. Já o transplante de medula óssea já é viável e já é tratado, já tem resultados práticos sobre essa questão. E Carlos tocou um assunto interessante que mexe com a gente, que é a questão do, primeiro, como país, entre aspas, em desenvolvimento, né? Como país dependente, como país que reproduz a colonização, e é uma colonização que vem de quê? O Pará é colônia de São Paulo, do Rio, São Paulo que é colônia de Washington, e o Brasil que é colônia dos Estados Unidos, já foi da Inglaterra, já foi de Portugal. Então, vamos dizer, esses avanços tecnológicos vai acabar também, não vai ser democratizado com os mais pobres. Então ele falou uma coisa interessante de reflexão. Ou seja, mais uma vez, não tem democratização na educação, ou seja, vocês terem acesso à informação, ter acesso a conhecimento. Então todo mundo, é isso que diz a nossa democracia.
Mas o que tem? É o acúmulo nas mãos de poucas pessoas. Então, você falou uma coisa, eu vou transmitir uma estatística. 6% de brasileiro, 6%, tem 95% da riqueza do país. E entre essas riquezas está aquele menino, o principal, que é o conhecimento. Exatamente. Então essa desigualdade social se reflete na medicina também. Tá? Então o que é que a gente precisa saber disso aí? Que as células tronco têm potencial para curar muitas doenças. Agora, eu li alguns trabalhos a respeito do posicionamento da Igreja Católica, que ela é contra, ela até permite que sejam usadas adultas, que é a célula tirada dos órgãos. Só que elas não são capazes de se transformar em qualquer tipo de tecido. A ciência quer trabalhar com o fino do negócio, que são as embrionárias. Eu li alguns trabalhos e lá os teólogos colocam assim, uma atitude boa não justifica uma prática má. Ou seja, um tratamento desse não pode ser justificado pela morte de um futuro embrião que se transformaria no feto e depois numa criança. O posicionamento que tem que se colocar aqui é o seguinte, que quantas pessoas estão morrendo de Alzheimer, de Parkinson, distrofia muscular, câncer. Então, vamos pesar na balança. Tem muitas pessoas morrendo disso. Isso aqui poderia ser uma solução potencial para tratar essas pessoas. Então, vamos adotar esse posicionamento da ciência. Eu não mato o embrião porque vai se transformar no ser vivo, mas posso deixar morrer aquele que está buscando a cura para a doença. É um posicionamento bastante complexo. Carlos, até perguntar para eles, qual seria a decisão de vocês? Assim, sem ver, porque todos vocês aqui são religiosos, a maioria tem religião, e talvez assim, Carlos, essas informações são riquíssimas, inclusive professor de filosofia, então é muito legal você dar aula de filosofia com a base de um professor de biologia que estuda, né? Porque o nosso professor o tempo todo tem que estar estudando, nunca parar. A ciência, ela não é uma questão de fé, é uma questão de pesquisa constante, por isso que ela avança. Fé é outra coisa. Se eu perguntasse para você, nessa situação, de células embrionárias, repara, ele acaba de dizer dois posicionamentos. Um posicionamento do cientista, claro, a comunidade cientista defende e apoia essa questão, porque seria a cura, seria uma revolução na questão de vários males que acontecem em nossas famílias, certo? E a outra é a posição da igreja, porque você está também, ali é um feto, e ali potencial ser humano, ou seja, seria um assassinato, não é isso? Um assassinato. E existe uma proibição na nossa religião, inclusive até lá, não matarás, não é isso? Então não matarás. Então você está corrompendo um dos mandamentos da Bíblia, e está escrito na Bíblia. Qual seria, na sua opinião, se você tivesse que tomar uma decisão, tivesse poder de dizer qual o rumo a seguir? O que você seguiria? Entendeu a questão? Eu acho que eu faria o que a ciência fala, por causa que é muito mais fácil pegar as células embrionárias, né? Tirar as células e colocar numa pessoa e curar ela, do que deixar ela morrer. E eu acho que não afetaria, no meu posicionamento, não afetaria a lei, não matarás, até porque o professor falou que depois do 6º mês, na verdade, que começa a fazer o sistema nervoso, cardiorrespiratório. o sistema nervoso. Então eu acho que não seria uma morte, eu acho que ainda estaria no começo, então eu acho que eu faria o que a ciência... Pegando, qual é o seu nome? Suiane. Aí eu faço pergunta para nós dois sobre isso aqui e para você. Né? Um dos fundamentos da religião e tudo, ela se fundamenta, e para todas as culturas, se fundamenta com a morte. Então repara, ainda hoje, um dos pontos mais fortes da nossa existência é a morte. Morrer um parente é cruel, é ela que fundamenta, é ela que comove. Então eu te pergunto assim, quando vê essas possibilidades da ciência, esse mapeamento genético já está consolidado. Eu te faço uma pergunta assim, não seria, não sei se essa pergunta ela tem fundamento, não seria assim, um certo anúncio do fim da morte?
Isso é uma questão que precisa ser vista também. Porque o que acontece? Biologicamente falando. Porque só pegando referência, tem certos seres vivos, como bactérias, protozoários, que eles não morrem, né? Eles simplesmente se duplicam. Então o que acontece na espécie humana? A partir dos 30 anos de idade, o processo de envelhecimento ele começa a entrar todo vapor. A quantidade de células que morrem no indivíduo é maior que a quantidade de células que é renovada. E é isso que gera o envelhecimento. Essa fase que vocês estão, se morrer 500 células, nasce 700. Você está sempre no processo de crescimento. De 30 para frente, o processo começa a andar para trás. As células-tronco, na visão, não caracteriza o que o senhor está falando, porque isso é uma terapia que vai dar qualidade de vida e prolongar a vida da pessoa. Não vai gerar eternidade. Por quê? Porque onde você tem uma doença degenerativa que afeta a qualidade de vida, onde a pessoa vai viver 40, 50 anos, com esse procedimento aqui, já vai ter uma vida quase que normal, podendo viver 80, 90 anos e tudo mais. Tá? Então é um procedimento viável. E se a gente falar como é retirado as células do blastócito, vai matar o embrião, então se isso é tirar uma vida, então vamos trabalhar a questão da masturbação, a eliminação de espermatozoide. Ou a própria menstruação. Que seria uma forma de eliminar um óvulo e de eliminar o espermatozoide que poderia potencialmente gerar um novo ser vivo. Essa posição é defendida pela doutora Mariana, que é do Instituto de Biociência da USP. Ela defende, claro, como cientista, essa questão aqui. Na verdade, esses embriões que seriam usados aí são aqueles embriões que estão na clínica de fertilização que não vão ser utilizados. Ou por ter algum defeito, ou porque simplesmente foram descartados. A partir de 3 meses que eles estão guardados na clínica, a lei de 2005 de biossegurança permite utilizar esses embriões, com autorização dos pais, porque vai ser utilizado em pesquisa genética. Tá certo? Então, gente, é legal dizer assim, tanto eu como o professor Carlos, que eu trabalho com a filosofia, ele trabalha com a biologia, e hoje é quase uma regra do Enem, né? Essa capacidade da gente transitar, né? Transitar entre as disciplinas, entre esses pontos que são polêmicos. O professor de biologia não é só o professor de biologia, mas ele acaba entrando por outras veredas, como o tema ético. Se perguntasse para você, olha só, nossa amiga aqui, você vendo a explicação do professor Carlos sobre essa questão uma coisa bem popular, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, nesse sentido. Ou seja, embora, viu, Carlos, até antes de fazer a pergunta para ele, eu queria te perguntar se você diz assim, é um tratamento terapêutico. Mas não podemos imaginar um tratamento terapêutico eterno, ou seja, quando tiver outra célula embrionária, outro tratamento e assim postergar como um protozoário a vida de uma pessoa, ou isso aí é uma cogitação que não tem cabimento? Assim, atualmente o que a ciência fala? Como você vai tratar de uma enfermidade ou de algum distúrbio celular, isso prolonga a vida da pessoa de fato. Aí teria outra consequência aí. É a questão da qualidade de vida aumentada, a pessoa vai passar a viver mais e vai gerar custo para o governo, da questão da aposentadoria, porque como ele vai ter uma qualidade de vida a viver mais, então vai ser mais pessoas entrando na questão... 1000 anos, por exemplo. Você entendeu a questão? Ou não? Você entendeu? Vou repetir de novo, o Carlos respondeu muito interessante. Tem uma pergunta? A questão é a seguinte. Nosso ponto de vida vai decaindo 70, 80, né? Essa é a perspectiva de vida. Então, imagine que com essa terapia você tem um certo... Você pode imaginar a ciência tratada no sentido de limite, mas a pesquisa ela é ilimitada. Quem determina o limite são os seres humanos, são as instituições, como a igreja, como outras, o governo. Olha, isso que ele está falando vai cair na primeira revolução da medicina. Em 1929 foi descoberta a penicilina. Naquela década, a estimativa de vida do cidadão era 30 anos, 40. Eles morriam por infecções, que é uma doença simples de curar, e por tuberculose. Quando eles começaram a pesquisar e descobriram a penicilina, o antibiótico e outras medicações, hoje em dia a pessoa já vive 60 anos, 70 anos.
Isso é uma revolução aqui, que para futuramente pode esticar a qualidade de vida para até 100 anos, talvez 110, 120, a gente não sabe. Certo? Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual seria o teu posicionamento se você tivesse poder de decidir? Você ia para esse debate da ciência ou para o debate da religião? Porque assim, hoje em dia, Carlos, vocês percebem assim, existe muito reducionismo. Ou seja, não, isso é pecado, isso porque vira, porque mexe, e às vezes não vai tão de encontro a questão da religião. Então, se um pastor ou um padre tem muitos cientistas que são crentes, outros não, mas poder debater também entre os jovens. Não pode só para um lado, porque assim, você é religioso, tudo bem, todo mundo é religião, mas o que é que você aprende do primeiro ao terceiro ano? O que é que você aprende? Ciência. Então assim, que coisa tão maldita é essa? Que coisa tão cruel isso, mas você, dentro do culto, você tem energia elétrica, você tem ar-condicionado, você tem celular, você também tem um antibiótico, porque você está tomando antibiótico, está tomando remédios psicológicos, psiquiátricos. Então, nós vivemos esse dilema. E o que falta, para você ter essa minha opinião, o que falta é informação. E, inclusive, por meio de mídia. Você vê, é igual o tratamento da violência. Ah, violência, vamos matar, vamos fazer isso. Todo mundo grita, mas não tem assim pesquisa, não tem conhecimento sobre o tema para você tomar uma decisão. O que acontece? Os próprios críticos da ciência, no momento oportuno, eles se beneficiam da própria descoberta da ciência. Você acha que a questão religiosa, você acha que as pessoas que são do clero, da igreja, que hoje em dia fazem o tratamento contra uma infecção, não utilizam antibiótico? Então, hoje eles são céticos e críticos quanto a esse posicionamento. Mas no futuro próximo, se algum familiar deles sofreu um acidente, perdeu o movimento da perna por conta da medula, o que é que acontece? Se tiver uma cura do medicamento ou de um tratamento utilizando esse procedimento, eles não vão ser contra o uso, porque vai trazer algum tipo de benefício para o familiar e para eles mesmos. Então, pessoal, a ciência ela é assim. Ela sempre tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. Quem é contra no momento, no outro momento oportuno, se trouxer algum benefício para ele, ele vai se apropriar. Porque o discurso dele pode ser mudado pela questão do benefício que vai trazer para ele. E você Eu sou igreja. Mas Qual também, igreja você é? Católico? mas eu acho também que seria mais pela ciência, porque além de são vários enterros. Eu te dar alguns salvaria poder até salvar a vida daquelas pessoas que já estão com algum tipo de doença. Como é o seu nome? Foi isso. O Edson. É importante, Carlos, a gente citar isso, para que o Edson, aliás, para que o Edson, que o Carlos esteja falando e a gente está comunicando isso aqui, foi obrigado a ter muita gente fosse queimado na fogueira. Não é isso? Na fogueira. Porque você sabe, a questão da Idade Moderna não foi uma passagem tão boa. Então Giordano Bruno foi queimado na fogueira. Galileu disse que a Terra era redonda, mas ele teve que dizer em público que a Terra era quadrada. Para preservar a vida dele. Não é besta, né? Dizem que ele diz assim, que a Terra, na verdade eu quero declarar para todos vocês, irmãos, que eu errei. A Terra é quadrada. Ali embaixo que é redonda. Entendeu? Então, para você perceber que não é fácil esse debate. Muita gente foi para a fogueira. E hoje em dia, nós temos também certas fogueiras. Para muitas coisas, para muitos debates do nosso mundo. Não só no campo da ciência, mas em outros campos. Uma pergunta? Alguém tem uma pergunta? Gente, então eu posso perguntar para vocês? E você entendeu essa aula maravilhosa aqui do nosso amigo? Parabéns, viu Carlos? Beleza. Até o cinegrafista ele deixou de filmar e fica observando ele ensinando. Eu te pergunto assim, o que você achou desse processo? Processo aqui em sala de aula, de filosofia, um cinegrafista, transmitindo ao vivo e transmitindo um tema tão importante para a nossa vida. Como é que você avalia esse momento? É um momento bom, porque é muito difícil hoje nas escolas a gente ter um momento desse, um momento de aprendizagem. Até as aulas de biologia ou filosofia são poucas horas. Então, o momento que vocês passaram para tirar esse tempo para nós,
momento muito bom de aprendizagem. Exato. E não esqueçam, isso está Filosofia Churrasquinho de Gato. Vão lá, dê uma curtida, faça um comentário sobre a aula do professor Carlos. E você, como você avalia a aula de hoje, esse momento que a gente preparou tudo, carinho? Ainda dá pra mais? A maioria das vezes, né, tipo, biologia e filosofia muitas vezes não tem uma ligação, tipo, 5 minutos, digamos assim, 5 minutos para biologia, aí passa 1 hora, 5 minutos para filosofia, não tem tipo aquela ligação de aprender. Tipo, tem vários conteúdos, mas o aprendizagem mesmo, tipo, a gente não traz pra gente. É um monte de conteúdo e às vezes a gente fica perdido. Não tem uma ligação. Você? Matérias, eu acho que isso vai enriquecer muito mais nossos conhecimentos, mais assim, tipo, das matérias. Tem que ser você agora, você é falante, agora vai falar. Pode falar, como é seu nome? Fala aí pra todo mundo saber aí. Manuel. Manuel, sim, Manuel, pode falar. O que você achou dessa aula maravilhosa aqui? Revolucionária, né? Pela primeira vez na história do Inácio Moura, nós estamos fazendo uma aula online. Oi? Tá certo. Manuel, por favor, queria que você fizesse uma avaliação. Sobre a Nesse aula, momento. olha, foi maravilhoso, o professor esclareceu muitas dúvidas que eu tinha, até mesmo agora, um pouco despreparado para a prova do Enem, mas que já dá uma ideia de como chegar na prova, mandar bem. A aula foi ótima, foi 10. Top. Ela tem uma pergunta aí sobre. Ela tem uma pergunta aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta Certo. sobre o aspecto que você estava falando de viver, de aumentar, né? A vida do ser humano. Então, eu queria saber, já que o governo, então o governo poderia ser contra a ciência nesse aspecto, por causa da aposentadoria, de elevar a validade de vida, então significa que ele também pode ser um pouco contra isso, por causa da aposentadoria, de pagar mais tempo para as pessoas? Eu vou responder o que o Carlos responde. A gente tem que ver o seguinte, viu? Existem bancadas no Congresso que decidem, muito grande, depende do interesse. Por exemplo, quem é que está lidando como coordenador dos direitos humanos? Você sabe o nome dele? É um evangélico chamado Pastor Feliciano. Marcos Feliciano. Certo? Então, o interesse da bancada dos evangélicos, eles vão querer moldar o governo de acordo com o seu interesse. Existe uma bancada muito forte lá também, que é a bancada do boi. São aqueles que vocês escutam todo dia na novela. Agro é tudo. Agro é trabalho escravo. Agro é não sei o quê. Agro é isso. Agro é aquilo. Certo? Então, eles têm direito porque eles votam. Certo? E outra bancada é a bancada que vocês conhecem muito bem, né? Bandido bom, bandido morto. Ou seja, a bancada da bala, aqueles caras, isso aí, vamos matar e tal, é aquela onda, não tem jeito não, o Brasil tem que ser intervenção militar agora, pei, né? Vamos armar o cidadão de bem, né? Vamos armar o cidadão de bem. Isso que é, eu respondo assim, que na verdade o governo ele é feito por interesses, geralmente interesses econômicos, e nós temos aí bancadas extremamente tradicionais. Por eles, né? Exato. Sim. Pessoal, o que a gente pode falar é o seguinte: o investimento em pesquisa minimiza, pelo ponto da ciência, o investimento em pesquisa ele minimiza o gasto do tratamento efetivo. Cada dinheiro, cada real que você investe na pesquisa para descobrir o medicamento, são leitos dos hospitais que vão ser desocupados, porque em vez do cara estar lá tratando do negócio e estar 6 meses, 5 meses numa UTI, em 1 ou 2 semanas ele sai do hospital. Então minimiza o gasto também. O governo vê essa questão também, do interesse econômico, por trás do interesse científico. Beleza, gente? Então, alguém tem mais uma pergunta? Queria que você fizesse uma avaliação da aula de agora. Você vai fazer fala aqui essa moça bonita, lá do né? Vila dos Remédios, aqui da comunidade de Santo Antônio de Falar. Eu queria que você fizesse assim, uma avaliação desse momento de confraternização, de conhecimento, de audiência, porque nós estamos com uma audiência aqui, professor Carlos. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação. O que você achou? Para mim, vista, foi ótimo, porque nós tínhamos muitas dúvidas e agora foi tudo esclarecido. Tanto que, por essas dúvidas, nós não poderíamos nos dar bem no
claro que isso, né, Carlos, não vai resolver as nossas carências com relação à prova. Né? Alguém tem outra fala? Poderia fazer uma avaliação, alguém quer falar, para ficar marcado. Então não esqueça de compartilhar isso tudo, momento histórico. Quem está fora, quer entrar, não precisa entrar, basta ligar o seu celular e você vai assistir ao vivo todo mundo aqui. Não é preciso estar aqui. Nós estamos aqui, mas nós estamos no Japão, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos na Grécia, nós estamos em São Paulo, nós estamos no Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço aí para o meu amigo Tabajara, lá de Curitiba, para o Max, que também está assistindo nesse momento esse nosso programa chamado Chibé com Carinho. Então, gente, minhas palavras, minhas considerações finais revolucionárias, é um momento histórico. Eu simplesmente em sala de aula eu comecei a ter essa ideia, os alunos logo abraçaram a ideia. Fui com a diretora ela não fez muita burocracia, escreva um projeto, faça isso, faça aquilo lá e tal. Ela disse, não, pode fazer. Aí eu disse, tem um professor, ela logo citou, tem o professor Carlos, que ele é muito bom em biologia, ele discute, ele acredita. E a grande questão, gente, é a solidariedade. Eu disse para vocês que a moeda mais valorosa no mundo, viu, Carlos? Não é o euro, nem é o dólar, mas é a solidariedade, não é real, é a solidariedade. Repare, isso foi feito com extrema solidariedade. Ou seja, a audiência de vocês, o Carlos solícito, a diretora também, e as pessoas agora que estão dando audiência pra gente, todos estão entregando a solidariedade. Como eu disse para vocês, a minha mãe falou que 1 mais 1 é igual a quanto? A 4. Ou seja, viu, Carlos? Eu vou repetir porque o Carlos, eu não falei pro Carlos, eu vou repetir ao vivo aqui pro Carlos. Carlos, minha mãe disse que 1 mais 1 é 4, ela ensinava matemática pra gente, porque ela achava que a única chance que a gente tinha era estudando. Tanto é que quando eu comecei a fazer o programa, eu dizia, olha, só quem está me assistindo é a mamãe. Ela ficou tão dolorida com isso que ela começou a ir de casa em casa levar o radinho para escutar o meu programa. Eu estou dizendo que era a única audiência que eu tinha da minha mãe. Então, essa preocupação com o filho. Então, o caso era assim, ela disse, quanto é 1 mais 1? Aí ela disse, 1 mais 1 é igual a 4. Aí eu disse, mas eu tenho um professor de matemática muito burro, mãe. Por quê? Ele disse que 1 mais 1 é igual a 2. Aí ela pegou e falou aquela série, olha, quantas calças você tem, Eduardo? Eu tenho uma. Quantas calças você tem, Ed, meu irmão? Eu tenho uma. Tu usa a calça do teu irmão? Uso. Tu usa a tua calça? Uso. Então quantas calças você tem? 2. Ed, quantas calças você tem? Uma. Você usa a sua calça? Usa. Usa a calça do teu irmão? Usa. Então quanto é mais 1? 4. Depende de como você relaciona. Repare, isso aí é uma teoria da solidariedade. Então, gente, eu quero agradecer enormemente, de coração, esse momento. Eu não dou aula hoje aqui no Inácio Moura, mas eu venho com toda a fé, com todo o carinho, exatamente porque eu tenho muito carinho por vocês todos. Eu deixo, essas são as minhas palavras finais. Eu quero agradecer a todos vocês do fundo do meu coração. Eu gostaria de passar as palavras finais do nosso amigo, nosso professor Carlos. Professor Pedro, agradecer seu gentil convite de vir participar com os alunos aqui do terceiro ano, dando uma palhinha que provavelmente poderá cair no Enem. Eu espero ter contribuído de alguma maneira com o canal e com os alunos e me coloco à disposição para sempre que precisar acionar Carlos Júnior, que ele está na área. Exato. E outra coisa, para vocês todos, em casa ou no site vocês podem fazer, ele vai estar vendo esse programa depois e ele já está toda a configuração. É só você, professor Carlos Júnior, eu não entendi isso. Faça a pergunta geral e o Carlos Júnior também responde as questões. Então, muito obrigado e um abração de vocês. Cadê o gritinho da galera? Pode ter uma foto?